Muito bem, estamos de volta aqui com o médico cardiologista Dr. Gustavo, que trabalha no Hospital Nossa Senhora da Conceição, também na Cordes, é professor da Faculdade de Medicina do Unisul, trabalha na Ecoclínica de Jaguaruna, fazendo ecocardiograma. Hoje nós estamos batendo aqui um papo sobre hipertensão. Nós falamos até agora dos riscos que a hipertensão pode trazer. Agora, gostaríamos de saber mais um pouquinho como fazer o diagnóstico realmente dessa pessoa que é hipertensa. Se é uma hipertensão primária, se é uma hipertensão secundária, quais são os métodos hoje empregados pela cardiologia? Sim. A hipertensão primária, também chamada de hipertensão essencial, ela é muito mais comum do que a secundária. E você vai pesquisar a hipertensão secundária justamente nos casos que você não ficar satisfeito com o diagnóstico de primária, né? Sim. E você achar que tem algo diferente, algo que não está fechando o diagnóstico, você vai pesquisar outras doenças que podem estar levando a hipertensão. Tirando esses casos, na maioria das vezes, em torno de 90%, o diagnóstico é hipertensão arterial primária, essencial, conhecido como essencial. E o diagnóstico é feito com um aparelho de esfigmomanômetro. Só que um aparelho tem que ser calibrado, as medidas têm que ser feitas em condições adequadas. O indivíduo não pode estar numa situação de estresse, o indivíduo vem correndo, andando, quer ver a pressão. Andando, não pode ter fumado há pouco tempo, não pode ter tomado café há pouco tempo. A posição do braço tem que ser uma posição adequada, a altura do coração. Tem que ser feita a medida por uma pessoa que tenha experiência, que saiba fazer a medida. Então, todos esses fatores têm que estar presentes. E nos casos que você, mesmo fazendo tudo isso corretamente, você tem dúvida do diagnóstico, você fica na dúvida se aquilo realmente é tanto ou não é tanto. Você tem dúvida do diagnóstico, existe estratégias como o MAPA, que é monitor ambulatorial de pressão arterial, que é um aparelho que você fica 24 horas com ele, você tem a média das pressões no período, e o monitor residencial de pressão arterial, que o indivíduo nada mais é do que fazer uma média daquelas medidas e anotar para você ver se numa média, se de uma forma no dia a dia, assim, você realmente está hipertenso. Mas na maioria das vezes as medidas de consultório, quando bem feitas, e as medidas seriadas fora do consultório são o suficientes para o diagnóstico. Ótimo. Na maioria das vezes. Hoje nós sabemos que temos um arsenal terapêutico enorme. Qual é a conduta hoje no tratamento da hipertensão? Essencial, principalmente. Quando ela é diagnosticada e quando nos níveis pressóricos que indicam tratamento medicamentoso, sempre lembrar que as medidas não medicamentosas são fundamentais, né? Parar de fumar, controle de ansiedade, alimentação adequada, atividade física e tudo mais. Existem algumas classes de antihipertensivos que elas são as classes de escolha e que você vai escolher uma delas ou duas de acordo com o nível da pressão do paciente e você vai tentar individualizar para aquele paciente qual dessas classes é a mais adequada. Que responde melhor. Então na verdade, existem 4 classes de antihipertensivos que são as de primeira escolha. Dessas 4, você pode, como médico, escolher a que você quiser ou até uma combinação de duas, mas claro que o que você quiser, você deve raciocinar dentro daquele paciente qual para ele seria o mais adequado ou, de repente, por exclusão, você não deveria dar esse ou aquele para ele, deveria dar o outro. Entendeu? Você individualizaria para aquele paciente, dentro dessas classes. Existem casos de hipertensão mais severa, sim, que muitas vezes não responde bem ao medicamento. E nesse caso? Esses casos podem continuar sendo hipertensão essencial, que realmente é uma hipertensão chamada de refratária ou resistente, né? Dependendo da quantidade de classes medicamentosas que está usando,
você tem as opções de associar outras classes de medicamento, você tem a opção de aumentar as doses. Então, muitas vezes o que você faz é associar inicialmente para você ter um efeito combinatório dessa substância que você associou, que isso também é vantajoso, e progressivamente pode ir aumentando as doses desses medicamentos e ir colocando outros medicamentos. Muitas vezes é o que você precisa fazer. E sempre ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que não tem mais algo por trás disso? Porque existem situações como doenças que eu vou dizer que estão por trás que podem favorecer esse aumento exagerado da pressão. E essa necessidade constante de ajuste medicamentoso. Então você deve, nessas horas, pensar numa coisa que às vezes não é muito falada, mas que seria uma associação da hipertensão essencial com um fator secundário. Os diuréticos ainda são muito usados no tratamento da hipertensão? Alguns deles, uma classe deles como primeira escolha, né, os tiazídicos, né, e os outros podem entrar em algum momento da prescrição, mas não como primeira escolha. Já não tem mais essa questão. Mas a classe dos tiazídicos, sim, é uma primeira escolha que pode ser utilizada. Aliada ao tratamento medicamentoso, nós temos a alimentação, a dieta. O sal, na realidade, representa um risco maior para o hipertenso, para as pessoas? Sim. O sal é o grande vilão da hipertensão. Só que a dieta tem que ser pobre em sal, não sem sal. O nosso corpo precisa de sal. Você não usar sal na dieta vai te trazer problemas também. Então, a dieta balanceada, a dieta diária, ela deve ter de 4 a 6 gramas de sal. Então, o que a gente orienta na prática, né? Para a gente não ficar pensando... Qual é a quantidade? Pensando assim, só em número. Se o senhor pensar, se vocês que estão acompanhando o programa pensar que quase tudo que a gente come tem sal, né? Então, você vai fazer a sua comida. Você coloque o sal ali para fazer a sua comida, uma quantidade pequena, né? Essa quantidade é em torno de 4 gramas, para a comida ficar saborosa, e depois esquece sal. Aquele objeto chamado saleiro, ele não deveria nem existir mais, né? Sim. Aquela coisa de nem provou a comida, joga sal na comida. Isso. Vai comer uma salada, tem que pôr sal. Vai comer... Isso aí deve ser abolido. Deve fazer a comida com o sal ali. Temperar aquela quantidade e deu. Para a sua comida ficar saborosa, claro, sem exagero, e deu. É isso que tem que ser feito. E evitar enlatados e condimentados. Esses alimentos são muito ricos em sal e são alimentos muito prejudiciais à saúde. Esses produtos embutidos, sim, né? Embutidos, enlatados. Tem muito sal, né? Muito sal. É usado principalmente para conservar. Para conservar. Então o teor de sal é grande. E aí, com essa quantidade grande de sal na dieta, é muito difícil controlar a pressão, quase impossível. Mas faça a comida saborosa sem exagero, né? Sem exagero. Eu acho que realmente a hipertensão nos preocupa muito. E é muito importante saber, e o pico da hipertensão? Qual é o horário que geralmente incide mais ou varia de pessoa para pessoa? É mais matutina, vespertina ou noturna a hipertensão? De uma forma mais comum, existem picos ao amanhecer, por conta de questão hormonal, né? Questões hormonais fisiológicas do nosso organismo favorecem uma pressão mais elevada no período do amanhecer. E no período do anoitecer, quando a gente dorme, o normal é a nossa pressão cair. Nos indivíduos que isso não ocorre, eles têm um risco elevado. Porque você, quando vai dormir, a sua pressão não tem essa queda fisiológica, essa queda normal, você está exposto a um risco naquele período noturno, de arritmias, de infarto, né, de eventos cardíacos. Mas, respondendo a pergunta do senhor, de manhã seria um período onde mais comumente tem picos. Então, minha gente, vocês estão notando
que a hipertensão sempre será um risco para a nossa saúde. Devemos ter todo o cuidado. Com certeza evitaríamos muito AVC e insuficiência renal. E a raça? Qual é a raça mais frequente que tem uma tendência maior à hipertensão? Na raça negra, a hipertensão ela é mais difícil controle. Inclusive porque algumas classes medicamentosas que a gente usa, elas têm um efeito menor na raça negra. E também por questões raciais é mais difícil controlar a pressão. Mas com o tratamento agressivo, com o tratamento adequado, você obtém sucesso. E lembrar também que nós somos um país miscigenado, né? Então, quando a gente fala que na raça negra é mais difícil, seriam indivíduos, vamos dizer assim, uma coisa que no Brasil praticamente não existe, raça pura. Nós somos um país miscigenado. Isso. Então, nós somos uma mistura étnica de brancos e negros. Então, o risco sempre é Então, maior. de uma forma geral, esse risco, de uma certa forma, se dilui e, de uma certa forma, a nossa população tem uma dificuldade de controle de uma forma homogênea, né? Não é algo assim específico. Muito bem, vamos fazer mais um espaço e já voltamos já na sequência. Como é que nós conversamos?